Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Roberto aqui com vocês, tá? Sou professor de enfermagem no SEAP já há algum tempo e hoje essa aula nossa era para ter início aí lá na escola. Porém, devido a essa pandemia, né, existe essa dificuldade que o governo não liberou de iniciar as aulas presencial. Então a gente vai começar a nossa aula por aqui mesmo, né? Pessoal, assim, eu vou gravar o meu vídeo, vou postar e enviar o link para vocês no Classroom. O que vocês devem fazer? Assim que assistirem o vídeo, entra lá no Classroom e coloca OK e o nome de vocês na frente. Por quê? Através desse OK e do nome de vocês, eu vou fazer a chamada e colocar presença ou falta para quem não colocar o OK ali, tá? Pessoal, assim, vou dar aula para vocês de procedimentos básicos, né, de enfermagem. Então, assim, comigo vocês vão aprender o que é enfermagem, né? Como já disse para vocês, eu sou enfermeiro, me formei há algum tempo e além das aulas teóricas, também dou aulas práticas no SEAP, né? A gente aí vem procurando passar para vocês aquilo que a gente sabe, né? E algumas coisas também que a gente precisa aprender aí, então a gente aprende com vocês, e vocês aprendem comigo e assim vai indo, né? Pessoal, a primeira coisa que eu gostaria é de parabenizar vocês pela escolha que vocês tiveram, né, de fazer o curso do técnico de enfermagem, tá? Vocês vão encontrar, pessoal, muitas dificuldades, né, para fazer esse curso e depois também para trabalhar na área, porque às vezes a gente encontra alguns obstáculos, não é dificuldade, mas alguns obstáculos, né, obstáculos que a gente adquire mesmo na nossa vida. Porém, vocês também vão se sentir muito gratos por poder ajudar as pessoas, por serem reconhecidas, né, por aquelas pessoas que vocês prestaram um bom atendimento, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, as dificuldades que eu digo é mais assim, porque às vezes às vezes tem pessoas aí que é dona de casa, pessoas que trabalham, pessoa que tem criança pequena, eu não conheço ainda os alunos. Pode ser que tenha algum moço também que tenha os seus compromissos, né? Pessoas que já são casadas e que têm lá as suas dificuldades e resolveram fazer o curso. Tá, e aí às vezes pode ser que encontre essas dificuldades aí na realização do curso. Porém, eu quero acalmar vocês e dizer que se vocês persistirem, vai dar certo. Porque eu tenho visto as pessoas que persistem, por mais que às vezes encontrem alguma dificuldade, conseguem terminar o curso aí e logo estão trabalhando. Até porque, pessoal, a área do técnico de enfermagem é uma área muito requisitada, né? Tem muitas vagas de emprego, tanto para homem como para mulher, né? E assim, pessoal, a educação é aquilo que muda as nossas vidas, né? Se a gente tivesse hoje uma aula presencial, teria mais tempo, então eu contaria para vocês várias histórias, né? Mas vou contar para vocês apenas algumas das minhas histórias, tá? Minha esposa também é enfermeira, o nome dela é Viviane, ela foi também professora de enfermagem aí no SEAP, hoje ela está trabalhando ali em Ribeirão Branco, aí a gente tem 3 crianças pequenas e por esse motivo tem um pouco de dificuldade para ela continuar com as aulas aí no SEAP, tá? Mas ela era uma pessoa, pessoal, que não tinha não tinha nenhum curso técnico, né? E ela não sabia o que ela iria fazer da vida dela, qual seria a profissão da vida dela, né? Então ela tinha muitas dúvidas. E aí um dia ela resolveu que ela precisava fazer um curso técnico ou uma faculdade, alguma coisa. Porém ela não sabia o que e nem como ela poderia fazer isso. E um dia ela disse que estava na praça aí na cidade, na Praça Anchieta, e passou uma senhora varrendo a rua, né, que trabalhava ali, e disse que a senhora olhou para ela, falou para ela assim: moça, por que você não faz o curso de enfermagem, de técnico de enfermagem? Ela falou assim: nossa, mas será que eu tenho capacidade? A mulher falou assim: você tem capacidade sim. Falou assim: olha, tá vendo essa placa que tá pendurado aí? Tá marcando que tá aberto um processo seletivo para o curso técnico de enfermagem. E isso naquela hora entrou no coração dela a vontade então de fazer o curso do técnico de enfermagem, né? E ela realmente foi buscar as informações, se inscreveu ali naquele curso técnico e começou a realizar esse curso técnico de enfermagem.
Ela encontrou bastante dificuldade no início porque ela dizia ser uma pessoa um pouco desatenta, sabe? Ela é nordestina, garanto que vocês ainda vão conhecê-la, né? Vão ficar dois anos aí no curso, então pode ser que mais para frente vocês a conheçam, porque pode ser que ela vá dar alguma aula ou algum curso aí, e vocês podem ter a oportunidade de conhecer ela, tá? E aí o que aconteceu? Ela tinha essa desatenção, né? Relatado por ela mesma e relatado também pela família dela. A mãe dela mesmo falava: você é muito desatenta, Vivi. Você não tem condições de fazer um curso técnico de enfermagem, né? Porque é um serviço de muita responsabilidade. E ela disse para mim que ela ficava triste às vezes por as pessoas não acreditarem nela. Mas ela falou: não, eu comecei a fazer o curso e vou terminar. Então assim, ela, conforme foi passando aí os meses do curso, ela encontrou bastante barreiras, né? Uma das barreiras que ela disse que encontrou foi um dia que uma professora de enfermagem dela olhou para ela e falou para ela assim: você não tem perfil para ser enfermeiro, né? Para ser enfermeira, para trabalhar na área da saúde. Como se existisse um perfil, né, específico. Esse aqui é enfermeiro, esse aqui é pedreiro, esse daqui é motorista, esse é advogado, esse é médico. Não existe perfil, pessoal. Existe assim força de vontade, né? Existe força de vontade, aí sim, aí você molda o seu perfil conforme a necessidade do seu cargo. E aí ela falou que ela ficou muito triste quando essa professora dela falou que ela não tinha perfil para trabalhar na área de saúde, né, para ser enfermeira. E aí ela disse que meio que pensou até em desanimar, mas aí ela falou assim: não, eu vou continuar firme, não vou desanimar não, porque se foi algo que Deus colocou no meu coração, é algo que eu quero tentar terminar. E ela contou para mim que ela continuou firme, terminou o curso técnico, e como existe muita indicação para entrar trabalhar, ela não conseguiu entrar trabalhar no hospital aqui de Itapeva, porque a professora, né, não indicou ela porque achava que ela não tinha perfil. Tudo bem, ela falou que quando ela saiu do curso técnico de enfermagem, ela estudou em casa, né, aperfeiçoou ali o estudo dela por mais algum tempo e fez um concurso da prefeitura de Itapeva, onde ela passou assim numa boa colocação e logo chamaram ela. Ela ficou trabalhando quase 10 anos como técnica de enfermagem, unidades básicas de saúde, né? E dentro desse período ela resolveu fazer faculdade, né? E foi lá, fez a faculdade de enfermagem. E quando ela estava no último ano da faculdade de enfermagem, essa professora, que foi professora dela no técnico, também era professora na faculdade. E aí o que aconteceu? Saiu um concurso na cidade de Nova Campina. E eu escrevi ela para poder fazer esse concurso. Ela estava no último ano da faculdade e ela foi fazer o concurso. Avisei ela, o concurso era no domingo, avisei ela no sábado. Eu falei assim: Viviane, amanhã tem o concurso e eu fiz a sua inscrição e você vai fazer. Aí ela foi para poder fazer aquele concurso e essa professora, que também era professora na faculdade, também estava lá prestando o concurso. E ela fez o concurso certinho. E nisso voltou embora, passou alguns dias, saiu o resultado do concurso, onde ela foi aprovada em primeiro lugar nesse concurso, e a professora que falou que ela não tinha perfil para ser enfermeira, porque disse que ela não conseguia aprender tão bem, não foi classificada no concurso, né? Ela não assumiu o concurso na época em Nova Campina, porque ela nem tinha terminado a faculdade, ela estava no 4º ano, então como ela passou em primeiro lugar, logo eles chamaram ela. E aí ela não pôde assumir ali o cargo, mas ela foi reconhecida como alguém que conseguiu moldar o seu perfil, né? E na faculdade, pessoal, tem um negócio chamado Semana da Enfermagem. Na Semana da Enfermagem, o curso ele demonstra o que tem no curso, faz algumas palestras, algum evento ali na faculdade para o público. E naquela semana que saiu o resultado do concurso, teve a Semana da Enfermagem. E ela foi chamada lá em cima do púlpito, lá do salão de eventos que tem na faculdade ali, para receber um vaso de flor, né, em agradecimento, em homenagem a ela, né, por ela ser uma aluna que ainda estava no 4º ano e que tinha passado em primeiro lugar no concurso ali no concurso para enfermeira.
E nisso, e a professora, que tinha falado que ela não tinha perfil lá no técnico de enfermagem, teve que assistir ela, ganhando então ali esse presente, né? Para poder homenagear ela. Ele teve que assistir a homenagem dela, da aluna que ela falou que não tinha perfil. Então assim, pessoal, o que eu quero contar para vocês com essa história? É que assim, por mais que as pessoas às vezes tentem desanimar vocês, não acreditem naquilo que as pessoas falam. Às vezes, pessoal, dentro da nossa própria família, a gente pode encontrar alguém que, ao invés de nos encorajar a fazer um curso, a estudar, a mudar a nossa situação financeira, as pessoas eles começam a colocar obstáculos, né? A falar, mas a sua idade não dá para estudar mais. Você tem criança pequena, como que você vai estudar? Né? Outros já falam assim, mas você não tem perfil para ser enfermeiro ou enfermeira, né? Ou técnico ou técnica de enfermagem. Né? Então assim, pessoal, acredite em vocês, que vocês são capazes, que vocês vão encontrar sim algumas dificuldades, né? No passar aí o curso, mas que nós, os professores do SEAP, estamos aqui para poder ajudar vocês em tudo aquilo que vocês necessitem, tá? Para que vocês consigam concluir esse curso de vocês, né? O nosso orgulho, pessoal, eu falo assim, em nome dos professores, o nosso orgulho é ver quando o aluno ele consegue terminar o curso e ele começa a trabalhar, arruma um emprego bom, né? E ele começa a desenvolver aquilo que a gente começou a ensiná-lo, né? Então assim, pessoal, sejam firmes, não desistam, né? Persistam sempre que vocês vão conseguir. Tá? Pessoal, quero falar para vocês também uma outra história que eu vou começar a contar. Vocês vão achar até engraçado que eu gosto de contar histórias. Quero falar para vocês como é que é um pouco o meu perfil. Eu sou um professor que sou um pouco rígido, corrijo mesmo, e se eu tiver de falar alguma coisa, eu vou falar, tá? Não para o mal de vocês, mas para o bem de vocês, porque eu quero que vocês aprendam, né? Que vocês tenham ética profissional, que vocês sejam bons profissionais. Não igual esse monte de profissional que tem aí, que às vezes a gente passa uma consulta, você precisa de um procedimento, é super mal atendido, né? Tem vontade de nunca mais voltar naquele lugar. Então assim, eu quero que vocês que estão assistindo esse vídeo, que estão iniciando agora esse curso técnico de enfermagem, sejam profissionais diferentes, né? Sejam os futuros profissionais aí, que vão conseguir mudar a história da enfermagem dentro do local onde vocês trabalham, tá? Pessoal, eu quero falar um pouquinho então para vocês, uma outra historinha agora, a história da enfermagem, né? Como surgiu a enfermagem. Na verdade, pessoal, a enfermagem ela existe já há muitos e muitos anos, né? Ela iniciou ali com pessoas que têm a história da enfermagem, que eu não vou me aprofundar muito, porque senão o vídeo ele fica muito extenso, né? Mas ele teve uma época que eram os curandeiros que faziam os cuidados, né? Médicos e de enfermagem. Depois passou a ser os religiosos, né? As freiras, as madres que cuidavam, né? Das pessoas doentes, dos enfermos. Depois, quando teve aí a separação da igreja, né? Aí o que aconteceu? Muitos daqueles profissionais católicos que cuidavam dos pacientes, eles foram obrigados a deixar os hospitais, né? Porque as pessoas começaram a bater muito em cima deles por motivos religiosos, eles acabaram abandonando, né? E ficou meio que à mercê aí, então, o cuidado das pessoas. Aí, como não tinha ninguém para cuidar, quem que começou a cuidar? As pessoas que eles dizem de má índoles, né? Antigamente eles diziam que eram as prostitutas, pessoas que bêbados, né? Esses eram os enfermeiros, técnicos de enfermagem da época, os que prestavam os cuidados, né? Porque eram os que sobraram para poder cuidar das pessoas. Nesta época, pessoal, também nessa época também existia aí uma cobrança muito grande da alta sociedade. Por quê? A alta sociedade, quem tinha poder aquisitivo, ele só se tratava em casa. Se a gente pegar, por exemplo, essas novelas mais antigas, né?
você vai ver que as pessoas eles ficavam em casa, o médico ia até lá, né? Então tinha alguém que cuidava, né? Esses cuidados eram ali. E os pobres, eles eram tratados em hospitais, locais ali que eram específicos para isso, né? Então, pessoal, surgiu uma mulher, uma moça na época, uma menina. O nome dela é Florence Nightingale, tá? A Florence Nightingale, algumas pessoas falam que ela é a patrona da enfermagem, outras dizem, ela é a mãe da enfermagem. Não, ela não é a mãe. Ela não inventou a enfermagem, né? Ela inventou, pessoal, na verdade, a sistematização da enfermagem. Já vou explicar para vocês o que é a sistematização da enfermagem, tá? E essa Florence, pessoal, ela relata que quando ela tinha 16 anos, ela ouviu a voz de Deus como se fosse um chamado, dizendo a ela que cuidasse das pessoas que se encontravam enfermas, que esse era a missão dela aqui na Terra, né? E aí ela falou para os pais dela que ela queria cuidar das pessoas. Os pais dela não gostaram nem um pouco, eram pessoas religiosas, porém eles acreditavam, né? Tinha a cultura de que pessoas que eram enfermeiras ou cuidadores de pessoas enfermas eram pessoas de má índole. Mas ela não se importou com aquilo e ela começou a exercer o chamado dela, né? Ela começou a cuidar das pessoas, passando de hospitais que existiam naquele tempo, né? Ela passou cuidando pessoas andarilhos, pessoas que estavam ali em situação de rua, pessoas que estavam internadas em situação ali de abandono, e ela começou a cuidar dessas pessoas. A Florence também, pessoal, ela gostava muito de matemática, ela estudava muito matemática, porém os pais dela também não aceitou que ela fizesse aí uma especialização, ou seja, um curso para ser professora de matemática, uma matemática, não aceitaram. Aquele tempo era muito rígido, né? Mas assim, ela conseguiu exercer ali o que ela tinha aprendido na matemática, já vou explicar para vocês mais para frente também. Conseguiu exercer ali a matemática nos cálculos que ela fez, né, de mortalidade, né, e diminuição de mortalidade. A gente já chega já nesse assunto. A Florence, pessoal, ela nasceu no dia 12 de maio do ano de 1820. Por isso, hoje é comemorado o dia, né, da enfermagem no dia 12 de maio, né? Então, no dia 12 de maio é comemorado aí o dia da enfermagem, porque é em homenagem, então, ao aniversário da Florence. E conforme foi passando o tempo, pessoal, surgiu uma guerra chamada Guerra da Crimeia. E a Florence, ela foi convidada a tomar conta das enfermeiras que eram responsáveis pelos hospitais de campanha. O que eram esses hospitais? Imagine só que na guerra machucava-se muitas pessoas, né? E aí tinha aqueles hospitais que cuidavam não só dos feridos da guerra, mas também dos soldados que estavam ali para lutar, né? E existia, pessoal, na época, uma mortalidade de 40% das pessoas que internavam ali. Então imagine só, de cada 10 pessoas que eram internadas, a matemática da Florence aí, né? Cada 10 pessoas que eram internadas, pelo menos 4 iam a óbito, né? E eles não sabiam por quê. Quem trabalhava ali, não, é porque tinha de morrer mesmo. Mas a Florence, ao chegar nesses hospitais, ela começou a pensar, não, mas tem alguma coisa errada. Não é possível, tudo trancado, tudo fechado, né? Não tinha uma boa higiene, a água era de qualquer jeito, não existia banho. Então ela falou assim, não, a gente vai começar a mudar isso a partir de hoje. E o que ela começou a fazer? Começou a abrir as janelas dos hospitais, começou a fazer com que as cuidadoras, as enfermeiras, né, trocassem os lençóis das camas, começou a fazer com que os pacientes tomassem banho todos os dias, começou a fazer a limpeza, a desinfecção, né, a asepsia, a antisepsia ali dentro daqueles hospitais, e nisso, pessoal, diminuiu a mortalidade para 2% só. Então, de 40%, né, das pessoas que morriam, caiu para 2% só a mortalidade nos hospitais de campanha. Por quê? Então, era a falta de saneamento, as infecções que mais matavam até mesmo do que aquela patologia que tinha levado o paciente ali.
tá? Vou explicar um pouquinho, pessoal, porque às vezes a gente pode falar algum termo e vocês não conhecem. Patologia é o mesmo que doença, tá? Que se eu falar é uma patologia, eu tô falando de doença, tá bom? E aí, pessoal, o que aconteceu? A Florence, ela começou a sistematizar. Essa sistematização a gente utiliza até o dia de hoje. Por exemplo, eu sei que ao chegar no hospital eu preciso fazer a higienização das minhas mãos, né? Antes de cada procedimento eu devo higienizar as minhas mãos, eu devo utilizar o jaleco, né? Hoje em dia utiliza as máscaras. Essa é a sistematização, né? O banho, por exemplo, todos os dias quem está internado tem que tomar banho. Então assim, tem aquelas pessoas que só tomam banho no sábado, né? Ou uma vez por mês. E se ficar internado vai ter que tomar banho todos os dias. Eu dou um pouco de risada porque eu lembro de uma pessoa que eu cuidei. Ele era um senhor baiano e eu contei para ele que tinha um senhorzinho idoso que estava sozinho, morava sozinho num sítio, e ele ficou ali, parece que 1 ano sem tomar banho. E eu contando para ele, eu vou falar o nome dele porque ele já faleceu. Ô, seu Antônio, sabe aquele senhorzinho que era seu conhecido? Ele ficou 1 ano sem tomar banho, sozinho lá na casinha dele no sítio, sem enxergar, sem nada. Esse seu Antônio baiano falou para mim assim, nossa, que absurdo, não? Eu tomo banho uma vez por mês e já acho muito. Imagine só, né? O homem tomava banho uma vez por mês. Então, quando ele precisou ficar internado, que tomava banho todos os dias, imagine só a confusão que deu, né? Mas, dando continuidade, então, pessoal, a história da sistematização, é isso que a Florence fez. Ela sistematizou, né, os cuidados de enfermagem. Ela conseguiu demonstrar que através dessa sistematização, do banho todos os dias, né, da troca de roupa de cama, da lavagem da roupa de cama, da utilização ali dos EPIs, essas coisas, depois foi desenvolvendo mais ainda, mas que isso fazia com que diminuísse a mortalidade. Então isso que foi a Florence, ela organizou na área dos cuidados, né? E aí assim, a Florence achou que era necessário fazer uma escola para que as pessoas conseguissem se formar. Porque antigamente as pessoas eles entravam a trabalhar nos hospitais ali, cuidar de outros, sem ter uma formação técnica, científica nenhuma, né? Então assim, ela criou a primeira escola de enfermagem, né? E quando ela criou essa primeira escola de enfermagem ali, assim, era rígido, né? As regras dela. Uma das regras é que as pessoas tinham que morar próximo à escola, elas deveriam utilizar uniformes, né? Que é o que a gente utiliza hoje. Você vê que hoje a gente utiliza o branco, utiliza o jaleco, né? É essa sistematização, né, que tem. Falei do branco, mas assim, existem instituições que utilizam outras cores, mas é padrãozinho, vocês conhecem que é da área da saúde, né? No hospital, por exemplo, utiliza o azul ou o verde, mas você sabe, que dali é da área da saúde, né? E então ela fez essa primeira escola, né? E ela também dizia que o governo ele tinha obrigação de auxiliar essas pessoas a estudar, né? Na época o governo auxiliava essas pessoas, tá? E através então, pessoal, da Florence, né, surgiu esses cuidados que hoje existem, né? Através da Florence surgiu também então o dia aí que é comemorado o Dia da Enfermagem, né, que é no dia 12 de maio, não esqueçam, tá? Dia 12 de maio é feito aí a homenagem, então, aos profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares, né? Pessoal, hoje nós estamos iniciando, né, procedimentos básicos, porém a gente precisa falar bem aqui no início mesmo. Na minha apostila, pessoal, vou dar o início aqui para vocês, tá? Na minha apostila aqui na página 3, fala um pouquinho sobre clínica médica, tá? O que é a clínica médica? Então, a clínica médica, ela é uma divisão da medicina que estuda as diferentes patologias. Lembra lá que eu falei patologia? Patologia, então, é o estudo das doenças, né? A unidade, pessoal, da clínica médica é um setor hospitalar, onde acontece o atendimento integral do indivíduo, né? O paciente ele é internado e submetido a exames clínicos. O nome desse exame clínico, pessoal, é anamnese, tá?
físico e laboratoriais de imagem, entre outros exames, tá? Exames especiais com a finalidade de definir um diagnóstico, né? E seguir um tratamento específico. Além disso, nesse setor é prestada, então, a assistência integral, né, de enfermagem aos pacientes internados. E atendimentos individuais com a idade superior de 14 anos. Então, assim, a clínica médica, né, para vocês entenderem, é um setor, né, do hospital onde é feito ali um estudo do que a pessoa está tendo e o tratamento dessa pessoa. Ele é dividido, pessoal, em 3 partes, tá? E assim, os pacientes eles têm que ter acima de 14 anos. Abaixo de 14 anos ainda vai lá para pediatria, tá bom? Os pacientes, pessoal, ele é dividido em crítico, semicrítico e não crítico, tá? Vou explicando aí para vocês. Os pacientes que se encontram, então, em estado críticos, eles são os pacientes que apresentam instabilidade de um ou mais sistemas orgânicos e que ameaçam a sua vida. Tá? Então, assim, um paciente que ele está em quadro crítico, então ele é um paciente que ele apresenta, né, mais de uma instabilidade do seu sistema orgânico, né, e está ameaçando a sua vida. Deixa eu ver, imagine só um paciente que esteja com um infarto, né? O paciente ele teve um infarto, ele é um paciente que entra em estado crítico, porque aquele problema, aquela patologia ameaça a vida dele, entenderam, né? Já o paciente semicrítico, ele é um paciente que apresenta estabilidade clínica com potencial risco de agravamento do quadro e ele necessita de cuidados contínuos. Então, o paciente semicrítico é quase crítico, né? Qual é um exemplo desse paciente semicrítico? Um paciente que ele tenha um pico hipertensivo grave, né? Ele está lá com a sua pressão em 22/15, por exemplo, né? Ele é um paciente que está entrando ali num quadro semicrítico, né? Ele pode se tornar crítico. Por quê? Porque a pressão dele pode subir ainda mais, romper, por exemplo, um vasinho ali na cabeça dele e ele ter um AVC, né? Agora hoje em dia mudou, não é AVC mais, tá? Hoje em dia tá falando em AVE. Vou explicar também um pouquinho mais para frente. O AVE, o AVC é os antigos derrames que a gente conhecia, né? A pessoa teve derrame, né? É a mesma coisa, tá bom? E aí os pacientes não críticos. Quem são os pacientes não críticos? Aqueles que eles estão estáveis, né? Aqueles pacientes que não são provenientes de tratamento cirúrgico, né? Exceto caso de algumas cirurgias aí que são contaminadas. Tá? O paciente, pessoal, então, não crítico é aquele paciente que ele foi fazer um exemplo, ele tá com uma alergia, né? E ele foi lá no hospital porque ele tá com uma alergia, precisa tratar aquela alergia dele, né? Um paciente, por exemplo, que ele tem ele caiu e quebrou o braço, né? Ele é um paciente não crítico, foi lá só para poder para engessar o braço, né? Fazer um exame, engessou o braço e pronto, tá livre, né? Esse é um paciente, então, não crítico. Então, não esqueçam que a clínica médica é onde faz-se os exames, né? A anamnese, que é o exame ali, o exame físico do paciente, tá? E para poder descobrir qual é a patologia que esse paciente tem, tá? E ela é dividida, então, em paciente... trata-se de pacientes que têm acima de 14 anos e é paciente crítico, dividido em crítico, semicrítico e não crítico, tá bom? Aqui, pessoal, tem uma outra parte que fala um pouquinho sobre o que é a doença, né? Doença é a enfermidade que altera de forma danosa o organismo, né? O dano patológico ele pode ser estrutural ou funcional, né? Define-se uma doença como sendo um conjunto de fenômenos desenvolvidos em organismos associado a características ou
série de características comuns que diferenciam esse organismo dos normais da mesma espécie. Tá? Então, assim, uma pessoa doente ele tem assim, uma diferença do organismo dele, porque, vamos supor, ele tem uma